Estenda as suas mãos. Deus amado, Pai eterno, está aqui, Senhor, o teu evangelista, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa ele nesta noite. Guarda, Senhor, a sua família. Senhor, em nome de Jesus, de toda e qualquer retaliação do inimigo. Senhor, que ele venha, Senhor, nesta noite, trazer o que tu tens para as nossas vidas. Pai, que esta noite seja abençoadíssima para cada um de nós. Venha mesmo, Senhor, por intermédio dele, Senhor, para nos mostrar o caminho que temos que seguir. Abençoa a vida dele, guarda ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente eu queria dar o testemunho que a Guinha me mandou uma mensagem para algumas pessoas pedindo oração pela Cassiane e Sara. Cassiane estava grávida de 24 semanas apenas da Sara. A Sara é a bebê que estava dentro da barriga da Cassiane. E de repente ela foi no hospital e já não tinha mais sinais vitais dentro dela, passando da placenta pro bebê. Então eles disseram, ela já tinha perdido o primeiro filho, né, o primeiro bebê, e essa é a segunda gravidez. E disseram para ela que teria que tirar o bebê, mas 24 semanas é muito cedo, né? E ela estava com, como é que é o nome daquilo lá? Isso aí, ela estava com a pressão muito alta. E aí isso ela pediu oração, foi ontem, e hoje ela fez o parto. E o parto ocorreu tudo bem, graças a Deus. As duas ficaram na UTI para controle da pressão da mãe. E porque ela vai ficar na UTI neonatal, porque até nem ao peso, ela nasceu acho que com 400 ou 600 gramas só. Então ainda tem muito para ser desenvolvido. Mas os próprios médicos falaram hoje lá que de toda a UTI neonatal, ela é a criança que está mais esperta e está se desenvolvendo mais. Isso é para a honra e glória do Senhor, que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, né? Aleluia. Hoje, a gente vai conversar um pouco aqui. Deus, Ele quis trazer para mim e para a sua vida o seguinte tema: Ano Novo. A gente não passou agora há pouco por Ano Novo, então o tema é Ano Novo todos os dias. Amém? Ano Novo todos os dias. A pastora Andréia, tudo bem? Não tinha te visto. Olha quem está aí, a Betânia. Tudo bom, Betânia? Que saudade, olha a Betânia. Peraí, gente, eu preciso dar um abraço nela. Amém. Vamos lá, gente. O que nos traz o Ano Novo? Quais são os sentimentos que nos traz o Ano Novo, né? O que vocês lembram no dia do Ano Novo para a virada, da noite do Ano Novo? O que veio? Qual é o sentimento que normalmente traz para cada pessoa? Às vezes vem esperança, né? Porque vai virar o ano e vai me dar aquela sensação de que vai ser reiniciado, né? A gente tem uma nova oportunidade de fazer um ano melhor, não é verdade? A gente tem essa sensação, mas não é só isso. A gente também tem arrependimento de coisas ruins que a gente fez durante o ano, coisas que a gente não gostaria de repetir. A gente também tem aquele espírito natalino que está bem próximo, de perdoar, né? Tem muita gente que está de perdão no Natal, no Ano Novo, por quê? Porque é aquele espírito natalino, está todo mundo se reunindo, é família, às vezes está uma família brigada e escolhe perdoar simplesmente porque é Ano Novo. União, tem mais união na família, não tem nessa época do ano? Engraçado isso, né? Por que só nessa época do ano? Mas tem. Frustrações do que não alcançamos durante o ano, porque a gente faz uma reflexão do que a gente planejou para o ano, do que aconteceu e o que não aconteceu. Comemoração do que alcançamos.
alcançamos, porque muitas vezes fomos surpreendidos também, né? Tivemos bênçãos no ano e a gente agradece a Deus. E então a gente vem com um novo planejamento para o próximo ano, não é verdade? Quem aqui fez um planejamento para 2017? Alguém fez? Seja na área profissional, seja na área familiar, lazer, seja na área pessoal, seja na área espiritual, mas eu tenho certeza que algum plano você tem feito na sua vida, não é verdade? Porém, o que acontece a partir do dia seguinte, do dia 2? O que acontece no dia 2, gente? Ano novo, mas a vida continua igual, não é verdade? Dia 2 de janeiro, é ano novo, né? Mas a vida é a mesma. Ano novo, vida velha. Atitudes velhas. Planejamento novo, você faz até um planejamento, mas a estratégia e a autodisciplina para cumprir esse planejamento é velha, é a mesma. Sem estratégia, muitas vezes a gente só planeja, mas a gente não faz a estratégia de como executar esse planejamento. E é isso que Deus quer trazer para a gente hoje. Vocês viram que passaram várias imagens aqui de fogos de artifício, né? Porque é bonito ano novo, né? Quem aqui assiste os fogos? É muito bonito. E essa aqui é a última imagem que eu deixei, é que traz as pessoas, porque são muitas pessoas que às vezes nem se conhecem, juntas num único lugar para celebrar o novo ano. Normalmente no ano novo tem muito mais gente junta do que em qualquer local adorando a Deus, não é verdade? Você vai na praia, quantas centenas de milhares de pessoas tem no mesmo lugar para ver os fogos de artifício? Quantos shows na Paulista, né? Milhões de pessoas. Então por isso que eu pus essa, porque para demonstrar que o ano novo, você tem às vezes pessoas do seu lado, mas todas estão felizes, ou pelo menos com uma falsa felicidade, mas estão ali com a esperança de que vai melhorar. Só que as pessoas colocam a esperança no lugar errado. Elas colocam a esperança num ano novo, num dia, numa noite, em 10 segundos, né, na contagem regressiva. Sabe qual o único poder que Deus nos deu? Que nem Ele mesmo é capaz de nos impedir de utilizar esse poder? Deus, Ele nos deu um poder e nem Ele é capaz de nos impedir de utilizar esse poder, sabia? Mas não é porque Ele não é capaz, porque Ele não tem poder para isso, mas é porque Ele é justo e porque Ele cumpre as suas promessas. Ele nos deu o poder da livre escolha. Repete comigo aí: poder da livre escolha. Poder da livre escolha. Você tem poder, você tem o poder da livre escolha, viu, André? Todos nós temos o poder da livre escolha. Aleluia. É claro que Ele não é capaz por ser justo, né? O poder da livre escolha. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 2:26. Lá em Gênesis 2:26, enquanto você abre, a gente vai entender que esse poder na terra, na criação toda que Deus fez, desde que veio a criação da terra, Ele só foi dado a nós. 2:26. Não, Gênesis, desculpa. Calma aí. Calma aí. Gênesis 2. É Gênesis 1:26. Desculpa. É 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Quem que vai dominar? O homem, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Se os animais têm domínio, eles não são livres para escolher, eles estão dominados. Eu até escrevi aqui da seguinte forma, ó: nenhum outro animal no planeta todo tem o poder da livre escolha. Eles são dominados por nós e agem apenas pelo instinto e não pela livre escolha. Então, isso é um poder maravilhoso que nós temos, porém
perigoso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? E o poder, quem tem poder, você pode ir para um lado ou para o outro. Ou você pode utilizar o poder para o bem, ou utilizar o poder para o mal. E é esse poder da livre escolha que vem, é como se ele fosse a raiz de todos os outros males. Porque se nós não tivéssemos o poder da livre escolha, não teríamos nunca saído do jardim do Éden. Não é verdade? Mas foi por causa da livre escolha e as consequências das nossas escolhas que acontece algo bom ou algo ruim nas nossas vidas e nas vidas de quem está envolvido conosco, porque às vezes a nossa atitude não faz apenas mal para a gente. Por exemplo, alguém que decide beber e sai do controle e fica violento e de repente agride a própria família. Aquela atitude que ele tomou, aquela livre escolha que ele escolheu, foi somente interferiu apenas na vida dele? Não, na vida de todos aqueles que estavam ao redor dele, não é verdade? Então, para a gente refletir sobre isso, não adianta a gente orar a Deus pedindo para Deus um novo ano, um novo recomeço com mais qualidade, se permanecermos com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas reações às atitudes alheias, com os mesmos sentimentos guardados, que muitas vezes a gente permanece ano após ano com um sentimento de tristeza, um trauma, ou de repente uma angústia com alguém, uma falta de perdão a alguém. Com o mesmo alimento continuaremos passando mal. Quem se alimenta com coisa estragada não passa mal? Vamos supor que você coma uma carne que está fora da geladeira há 20 dias, já está cheirando mal. Você comeu, com certeza vai dar uma infecção alimentar, alguma coisa, né? Você vai passar mal. Você acha sábio continuar se alimentando dessa mesma carne estragada? Não, né? Então, quando a gente tem as mesmas atitudes que tiveram consequências ruins na nossa vida, é a mesma coisa que a gente continuar comendo o alimento estragado. Porque a gente continua repetindo e aquele ciclo sem fim, vai ação e reação, é uma coisa que não tem fim se a gente não mudar o nosso alimento, se a gente não mudar a nossa atitude. Amém? Atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Abra a Bíblia em Jeremias 29, por favor. Jeremias 29, verso de número 11. Abriram? Amém. Jeremias 29, verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então, se a gente for pensar no ano novo, esses são os planos de Deus para o nosso 2017. Vou repetir aqui: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Esses são os planos que Deus tem para nós em 2017. E para que isso ocorra em nossas vidas, vocês sabem que a guerra no mundo espiritual não para, né? Nós somos soldados. E soldado, para continuar vivo e vencer a guerra, ele precisa seguir ordens e ter conhecimento da estratégia, tanto de ataque quanto de defesa. Porque se ele não agir em conjunto com o seu exército, ou ele vai morrer, ou ele vai deixar que algum colega dele, um irmão, alguém que esteja próximo, morra.
Então nós precisamos ter estratégia conforme os planos de Deus para a nossa vida. E para isso precisamos ter intimidade com o Pai. Sem intimidade com o Pai não tem como você saber qual é o plano dele para a sua vida. O plano dele, como a gente leu, é plano de esperança, certo? E é plano de um futuro, ele fala. De fazer prosperar, ter esperança em um futuro. A gente sabe, mas como ele vai fazer isso? Para que a gente saiba como Deus vai realizar o plano dele nas nossas vidas, nós precisamos ter estratégia e intimidade com o Pai. Porque quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você ouve a doce voz dele te guiando para cumprir o plano dele na nossa vida. Sempre é melhor ter sensibilidade para com o próximo e obedecer do que sacrificar. Oséias 6,6 fala exatamente também o que a gente leu hoje, aqui em Mateus 8, eu não lembro qual era o versículo. Oséias 6,6 diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que isso quer dizer? Às vezes a gente, com as nossas próprias mãos, a gente vem tentando nos sacrificar. A gente vem tentando com as nossas próprias mãos dar o nosso melhor. Às vezes a gente carrega peso maior do que a gente pode suportar. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a Deus. A obediência gera bênção. Agora a desobediência tem consequências ruins. E às vezes a gente, por não obedecer, ou por deixar de sermos apenas misericordiosos, Deus, Ele gosta de misericórdia. Por quê? Porque nós somos semelhantes a Ele quando nós somos misericordiosos com os outros. Após isso, eu vou pedir para a Sânia colocar aqui a próxima imagem. Eu vou trazer para vocês um pouquinho de conhecimento da minha área que eu sou formado em administração de empresas, tá? Existem 4 funções básicas na administração de empresa que seria importante aplicarmos na nossa vida para obtermos o melhor resultado do que planejamos para as nossas vidas com Deus, tá? As 4 funções, ali em cima, todas elas, antes de eu falar quais são, todas elas estão interligadas, ou seja, uma está ligada à outra, e interrelacionadas. Então, independente da ordem, todas elas estão sempre conectadas, tá bom? Então a gente tem ali em primeiro lugar o planejamento. O que é o planejamento? Planejar é você pensar hoje no seu futuro, em como você quer que o seu futuro seja. Mas você vai planejar simplesmente de uma forma assim, eu quero receber um aumento no emprego, quero fazer qualquer coisa. Não! Como é que a gente faz o nosso planejamento? A gente tem que ter estratégia, a gente tem que pensar o que eu quero melhorar no próximo ano, que no meu ano anterior não deu certo. Quais são os meus sonhos? O que Deus depositou de dons e talentos na minha vida, para que eu possa ser usado aonde eu estiver? Você vai fazer um planejamento hoje pensando no futuro que você quer alcançar, que você almeja. Amém? Adianta você só planejar? Se você só planejar, isso vai acontecer? Não vai. O planejamento ele não é nada, ele não serve para nada se você não conseguir organizá-lo. Quando a gente fala de organizar, a gente não fala de organizar apenas o planejamento numa planilha bonitinha ou no papel. Não. A gente fala sobre organizar como alcançar o planejamento. Quais são os recursos que você vai utilizar isso? Você vai utilizar pessoas? Você vai utilizar recursos financeiros? Qual o tempo, o recurso do seu tempo? Quanto tempo você pretende atingir cada coisa que você utilizou no seu planejamento? Então, o planejamento sem organização não vai funcionar de forma adequada. Da mesma forma, é impossível você organizar se você não planejou antes. Por isso que está interligado e relacionado. Se você for continuar aqui com a setinha, a próxima palavra é direção. Essa palavra direção, em alguns livros, ela foi substituída por liderança. O que é direcionar e o que é liderar?
quando você lidera, você direciona os seus liderados às atividades que eles devem fazer. Você apenas está delegando, né? Então direcionar é delegar. Quando você direciona, você entende que o seu planejamento que foi organizado, agora deve ser o que? Dado a ordem, direcionado para que isso dê certo. Ou seja, eu preciso que a minha esposa me ajude em tal e tal situação, no dia e no dia tal. Eu preciso comunicar à igreja que interceda para que dê certo esse plano. Eu preciso interceder pelo missionário que foi enviado. Então, todo o planejamento que foi organizado, ele precisa ter direção. Se não houver direção, pode estar lindo o planejamento, maravilhosa a organização, mas ninguém vai executar, porque ninguém sabe o que fazer. Então, todo o planejamento tem que ter organização e tem que ter direção. E isso serve para as nossas vidas. Eu planejei, organizei a minha vida, agora eu vou direcionar. Eu vou direcionar. A direção a gente pode trazer a própria... Quando a gente fala de direção, a gente lembra de volante do carro, né? É mais ou menos isso. Se você não virar o seu volante dizendo qual direção o carro deve prosseguir, você vai bater no primeiro poste, né? Então você utiliza o volante para direcionar o carro para a direita, para a esquerda, certo? Então você tem que direcionar o que você planejou e o que você organizou. Ué, mas aí então parece que funcionou, né, o plano até aí, né? Mas o que é o controle então? Nenhum plano, a não ser o plano feito por Deus, que ele é perfeito, mas nenhum plano feito pelo homem, ele de primeira dá certo. Ele normalmente é um rascunho, o primeiro plano. Quem aqui já fez planos que deu 100% certo? Nenhum dá. Então por isso que a gente precisa estar controlando a todo tempo. O controle nada mais é que a gente visualizar que o que foi planejado, organizado, direcionado, se está dando certo ou se precisa fazer ajustes. Por exemplo, se a gente fosse fazer um planejamento conjunto e vamos supor que nós precisássemos, nós iríamos participar de uma Olimpíada e eu tivesse no meu planejamento e na organização colocado o pastor Jorge para ser o corredor. Só que a gente sabe que ele não vai ser tão veloz de repente quanto alguma criança aqui da igreja, né? Alguém ou um jovem mais saudável, né? Em uma idade diferente, que vai ser mais rápido para aquela atitude. Só que na hora do planejamento a gente não viu isso. E aí na hora do controle é que você vai ver que você está colocando uma peça no lugar errado. E isso na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente desperdiça energia, desperdiça dedicação do nosso tempo, dando murro em ponta de faca, ou seja, fazendo algo com a ferramenta errada, com a pessoa errada, como os dons, né? Muitas vezes a pessoa, a Simone mesmo sempre disse aqui, né? Ela queria ser do louvor, né? Quando ela era mais jovem. E ela viu que não é isso que tem para ela. Então não adianta a gente querer com os nossos planos, com o nosso planejamento, com a nossa mente, fazer a nossa vontade, dar certo, custe o que custar. Não é assim. A gente tem que entender quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos para ser utilizado da melhor forma possível. E depois do controle, você vai ver que a setinha continua para o planejamento novamente. Porque depois que você viu que os ajustes precisam ser feitos, então precisa ser reajustado o seu planejamento, então você vai replanejar com esses ajustes. Logo você vai ter que reorganizar e redirecionar. E continua controlando. Então o controle ele é diário. E aí você para pensar o que isso tem a ver então com a nossa vida cristã. As nossas lutas contra a carne, nós não precisamos matar um leão a cada dia. O controle, ele é a mesma coisa na nossa vida que a autodisciplina. E a autodisciplina, se você não tiver, você não consegue permanecer nos caminhos do Senhor. Sem autodisciplina é impossível permanecer nos caminhos do Senhor. A responsabilidade de termos um ano novo todos os dias, ou seja, se a gente conseguir fazer um planejamento, conseguir viver dessa forma, todos os dias nós devemos pensar e trazer aquele mesmo sentimento do ano novo. Esperança, porque se hoje não deu certo, através do meu controle eu vou ver o ajuste que precisa ser feito e amanhã vai dar certo. Eu vou ter fé de que amanhã vai dar certo. Não importa, pode ter sido um caos, uma catástrofe, pode ter caído todo o seu planejamento
para baixo, aconteceu tudo errado, mas vai dormir com esperança no Senhor. Coloca os seus joelhos antes de dormir, ore ao Senhor e fala: amanhã o que for preciso eu vou mudar, porque depende de mim isso. Às vezes a gente pede para Deus algo que depende de nós fazer os ajustes. Deus, Ele fala que a gente precisa mudar, mas Ele não nos muda, nós precisamos nos mudar, nos transformar. Então a responsabilidade de termos um ano novo todos os dias da nossa vida é totalmente nossa. Precisamos parar de abaixar a cabeça, precisamos caminhar não com a nossa estrutura, mas com a nossa fé. Atitudes de fé sempre agradam a Deus. Às vezes a gente fica esperando dia após dia a resposta de Deus, né? Quando Deus pedir eu faço. Mas às vezes Deus, Ele quer atitude de fé. Se é a vontade dEle, por que você ainda não fez? Deus gosta de proatividade. Às vezes tem um irmão que está precisando de oração. Você fala: enquanto Deus não falar para alguém, e falar para eu orar por essa pessoa, eu não vou. Mas se Deus já falou que é para, se tocou no seu coração, porque é para você ir. Às vezes a gente fica paralisado, deixa de fazer algo por causa que a gente fica esperando Deus falar, ou usar a vida de alguém para falar. Deus quer usar as nossas vidas, amém? Temos na Bíblia alguns exemplos de que todos os dias temos oportunidades. Repita comigo aí: oportunidades. Deus nos dá todos os dias oportunidades para fazer a diferença na nossa vida ou na vida de alguém, amém? Através de nossas escolhas e suas consequências. Ou seja, lembra do poder da livre escolha? Então, através desse poder, Deus nos dá a oportunidade para fazer escolhas boas ou escolhas ruins. Eu não pus no computador, mas eu fiz uma tabelinha aqui de alguns exemplos. Existem vários, né? E eu vou mencionar. Alguns a gente vai abrir a palavra, outros não. Primeira escolha boa que eu posso trazer aqui à nossa memória foi Noé. Ele obedeceu a Deus mesmo sendo taxado como louco. Se coloque no lugar dele. A população toda dizendo que ele era maluco, às vezes até os filhos, né? As noras. E mesmo assim ele continuou tendo esperança e escolheu obedecer a Deus. Deus não obrigou ele, não forçou ele a fazer isso. Foi uma escolha dele. E essa escolha teve a consequência da salvação da humanidade. Se ele não tivesse escolhido isso, ninguém estaria aqui hoje. Teria dizimado toda a humanidade, mas ele escolheu e a consequência foi a remanescência da humanidade. E do outro lado, aqui eu coloquei uma escolha ruim, e que todas as escolhas ruins na Bíblia, é incrível isso, pode perceber, não é na Bíblia, é na nossa vida também. Todas as escolhas que tiveram consequências ruins, elas vieram de uma desobediência. Para pensar na sua vida se isso não é verdade. Reflita alguma consequência que você não gostou que teve na sua vida. Foi por desobediência a Deus. Foi porque a gente foi teimoso. Eva escolheu desobedecer a Deus comendo fruto. Qual foi a consequência? A expulsão do jardim do Éden, o pecado, a morte. Certo? Uma escolha boa foi Abraão, em Gênesis 22, se você quiser abrir. Antes de mais nada, eu queria perguntar qual que é o horário. 9h30. Tem que parar, 9h30? Tá. Então, em Gênesis 22, vai falar sobre Abraão quando foi sacrificar o próprio filho. Deus prova a Abraão, é o subtítulo aqui de Gênesis 22. Eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas vocês devem conhecer a história, né? Que Deus chegou e chamou Abraão, falou assim: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, e leve ao monte para sacrificá-lo a mim. E Abraão foi obediente a Deus, ele foi. Mas Abraão, ele não tinha conhecimento de administrador de empresa, mas ele vivia com atitudes de fé, né? Abraão não foi um homem de fé? Mesmo ele sem ter esse conhecimento, ele tinha um controle de todos os dias viver um ano novo. Todos os dias, por causa da sua fé, ele tinha esperança de que o melhor de Deus estava por vir. Ele acreditava num Deus provedor, num Deus de provisão. E
Quando ele pegou, aqui ó, na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Que agora, isso aqui eu estou no versículo 5. O que Abraão disse logo depois disso? Depois de adorarmos, voltaremos. Ué, peraí, ele não tinha já prometido para Deus que ele iria sacrificar o próprio filho? E como que ele disse voltaremos? O que é isso? É uma atitude de fé, e Deus ele espera as nossas vidas. E se você for parar para pensar, essa foi uma atitude de fé de louco, porque o próprio Deus tinha pedido o filho em sacrifício. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha intimidade com Deus e ele conhecia Deus. E ele sabia no fundo que Deus estava fazendo aquilo por algum propósito maior. E ele sabia que Deus não o abandonaria na sua aflição. Amém? Então ele disse: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não falou assim: filho, é você. Filho, é o seguinte, eu não queria falar na frente dos outros, mas você está ferrado, cara, é você vai morrer. Ele podia ter falado de várias formas, né? Tentado levar na brincadeira, o filho ia brincar e falou: pelo menos eu falei, tirei o peso das minhas costas, vou matar meu filho hoje. Eu não sei o que passava na cabeça de Abraão, né? Mas com certeza quem tem filho aqui imagina como deve ter sido difícil essa situação. Mas mesmo assim, acima do filho ele amava Deus. E quando você ama alguém, como você conhece seu filho? Mães costumam dizer assim, minha mãe sempre fala: eu conheço os meus filhos melhor do que ninguém. Não é verdade? Pode ser melhor que o marido, melhor que a esposa, eu conheço, porque eu sou mãe. Mãe não fala isso? Só que quando você ama Deus mais do que o seu filho, então você tem que conhecer o Deus mais do que o seu filho. Isso é profundo, né? E você conhece a Deus mais do que o seu filho? Abraão conhecia. Por isso que mesmo ele sabendo que Deus tinha pedido para ele sacrificar, ele disse para o seu filho: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou seu filho, ou seja, ele estava fazendo, Isaque, e o colocou sobre o altar. Naquela hora, imagina o filho, né? Já estava questionando: ué, cadê Deus mesmo prover? Meu pai mentiu para mim, meu pai é um mentiroso. Quem é esse? Eu não confio mais no meu pai. Você imagina, se coloca no lugar, como é traumatizante para uma criança ser pego pelo pai, amarrado. Ele conhecia como era o ritual, ele sabia que era ele o holocausto, que era ele o sacrifício. Mas continuando aqui, 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. E esse é o nome que nós devemos dar ao nosso dia, todos os dias, ao nosso ano novo, todos os dias. O Senhor proverá. No verso 16, e disse, Deus, né? Não, anjo, né? Que estava representando Deus, disse assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor,
que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra, inclusive nós, serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, cumprindo o que ele tinha profetizado, que após adorarmos, voltaremos, ele disse. E Deus cumpriu. Mas você percebeu que a consequência da escolha de Abraão e da atitude de fé não foi só boa, mas foi uma consequência que atingiu não só poucas pessoas daquela época, mas atingem até pessoas dos dias de hoje, e atingirão pessoas ainda no que há por vir, porque foi por causa dessa promessa que veio Cristo. Então você viu como é muito importante cada escolha que a gente faz, como é poderoso o poder da livre escolha. Se Abraão não tivesse escolhido isso, não tivesse escolhido sacrificar o próprio filho, talvez ainda Cristo nem teria vindo, a primeira vinda dele. Mas Deus nos deu esse poder, então que nós façamos uso dele com sabedoria. Aí uma outra escolha ruim de desobediência: Caim escolheu desobedecer a Deus matando Abel. Rebeca escolheu, foi escolha dela, quando o servo de Isaac, o servo do pai de Isaac, de Abraão, foi buscar uma mulher para Isaac, né? Ela disse, o próprio servo perguntou para ela, e os irmãos também: Rebeca, você quer ir? E ela falou: sim, eu quero. Você já imaginou na sua vida, você vive com a sua família a vida toda, de repente vem um estranho dizendo que é servo de um parente teu de longe, naquela época não tinha telefone, não tinha nada para confirmar. Você vai fazer uma escolha em um dia, em uma hora, num segundo. Você quer ir? Eu vou. Isso é fé. A gente tem tido escolhas de fé? A gente tem sido sensível a Deus para não ter dúvida e falar: sim, eu vou, Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer a tua vontade, porque eu não tenho dúvida que isso é o meu chamado. Chega de criancice, chega de meninice, da gente achar que isso não é o nosso chamado, de que Deus é para outra pessoa, ou então não é hoje. Deus quer que você escolha hoje. Todos os dias Deus quer que você faça a sua melhor escolha. Escolha a melhor parte. Aleluia. Escolhas boas. Jacó, quando ele era Israel, ele teve escolhas boas. Quando ele escolheu lutar com o anjo e resistir até a morte, se fosse necessário, foi uma boa escolha. Mas antes disso, Jacó, quando ele era o suplantador, o trapaceiro, ele fez muitas escolhas ruins, e tiveram várias consequências que atrasou a bênção de Deus sobre a vida dele. Outra escolha boa: José nunca desistiu de obedecer e permanecer cumprindo com total controle ou autodisciplina. Ele sempre teve, mesmo quando foi tentado, mesmo quando foi humilhado, quando foi lançado no poço, vendido como escravo, em todos os momentos, ele nunca desobedeceu a Deus, e o plano de Deus para a sua vida foi cumprido. Amém? Saul, quando passou a desobedecer a Deus, que dava ordens através do profeta Samuel, teve a consequência ruim também. Tanto o seu reino sofreu por causa disso, os seus servos súditos, todos sofreram por causa da desobediência a Deus por uma má escolha, uma escolha má. Davi, obedecendo e tendo o coração segundo Deus, ele foi conquistando, o reino dele cresceu muito, ele foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas teve um dia que ele teve uma escolha errada, não é verdade? Quando desobedeceu, cometendo vários pecados ao mesmo tempo contra Urias. Ele cobiça a mulher do próximo e ele comete homicídio, porque ele manda matar. Ele foi um assassino naquele momento. Já estou caminhando para o fim, gente. Os seus discípulos de Jesus escolheram servir a Cristo, deixando tudo para trás. Em Mateus 4, verso 18, diz assim: Mateus 4, verso 18:
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, então eles tinham uma profissão, eles tinham uma vida, certo? E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ele não disse assim, ó, vai falar com o seu patrão, se ele te liberar, te der o 10%, te mandar embora, ou então pede as contas, eu espero assinar o papel. Não, ele disse assim: sigam-me. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram, e viveram a melhor história que qualquer um de nós poderíamos viver, que é ser discípulo do Senhor. Imagina você ter sido a oportunidade. Imagina quando todos estivermos nos céus, eles vão ter os 12 assentos, como prometido por Cristo. Eles andaram com Cristo, a única oportunidade, somente de 12 homens, de 11 na verdade, né? Porque um traiu. A única oportunidade que alguém já teve em toda a história da humanidade de caminhar junto com o Filho de Deus, eles não deixaram passar. Mas a gente tem deixado passar as oportunidades que Deus tem dado na nossa vida? Ou a gente tem feito as escolhas que nos traz benefício no mundo espiritual? Judas escolheu entregar e trair Jesus. Aquela passagem que Maria e Marta recebem Jesus, Maria escolheu a melhor parte, adorando a Jesus. Marta escolheu a pior parte, escolheu o pior, ela focou o pior, quando o melhor estava bem à sua frente. Ela estava com uma cegueira espiritual. Que nós não venhamos ter essa cegueira espiritual. Podemos escolher o inesperado, sair da rotina, fazer mudanças radicais, desde que seja para melhorarmos e não piorarmos. Que sejam escolhas que tenham boas consequências em nossas vidas e no reino de Deus. Muitas escolhas fazemos interferem na vida de outras pessoas, principalmente na vida de quem está ao nosso redor. Seja como as crianças, porque em Mateus 19,14 Cristo fala assim: sejam parecidos, copiem, né? Sejam semelhantes aos pequeninos, pois quem assim for, herdará o reino dos céus. Seja como as crianças que não têm medo das mudanças, que vivem o hoje aproveitando o máximo possível. Ou seja, elas sabem viver todos os dias como se fosse o último. Elas sabem todos os dias viver um ano novo. Elas todos os dias têm aquela união com os seus irmãos, com os seus amigos que estão brincando. Todos os dias elas sabem perdoar. Todos os dias as crianças, elas sabem viver o máximo, de forma intensa, se preocupando apenas com o que realmente importa. Veja o que há de melhor nas pessoas, na vida e em tudo que estiver ao seu lado. Não espere o ano virar, não espere mudar as estações, ou chegar segunda-feira para escolher a mudança, porque tem muita gente que faz plano para começar na segunda, né? A dieta, não é verdade? A economia, vou começar, acho que semana eu vou gastar, mas segunda-feira eu estou aquela segurada, vou começar a fazer exercício. Não espere a segunda-feira. Escolha hoje mudar. E quando amanhã chegar, continue escolhendo a melhor parte. Continue vivendo todos os dias um ano novo, uma vida nova, uma nova oportunidade de fazer a diferença no mundo, nas pessoas, em nossa família e em nós mesmos. E eu vou deixar uma frase para vocês que quando eu era adolescente eu li num caderno, que tinha caderno com frases, e essa frase marcou a minha vida, que marque a sua também hoje, em nome de Jesus. Seja sempre você mesmo, mas não seja o mesmo para sempre. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar vocês como Ele me abençoou com essa palavra. Uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus.